Amém. É com muita alegria que eu queria convidar aqui um grande amigo, um grande irmão que Deus me deu de caminhada, o André. Vem cá, André. Esse jovem pequenininho. Por isso que a gente se dá bem, olha o tamanho da fera também. O André eu aprendi a amar. E somos amigos há bastante tempo. E o André sempre encara alguns desafios junto comigo. No Ministra, no Adorai também, no 12 Horas. A gente sempre canta algumas canções aqui, tipo... O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. É dessa fera aqui. Outra que a gente já cantou aqui. Conversar com Deus. É dessa fera aqui também. Deus é bom comigo, Deus me dá bons amigos. E o André, ele tem uma coisa muito especial na minha vida. Quando eu tive muito mal ano passado, naquele problema todo que eu passei, o André foi um dos caras que estendeu a mão para mim, em que me abraçou, em que cuidou de mim, me ajudou a sair de onde eu estava. E eu tenho muito carinho por ele, muito mesmo. E eu queria trazer o André aqui hoje à noite para dividir aquilo que Deus tem colocado no coração dele, que eu sei que é algo muito profundo para nós. Amém? Mano, que Deus te abençoe. Está em casa, saiba disso. Boa noite. Deus nos abençoe. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, a gente acredita que o Senhor ainda fala. Nós cremos no Deus que é o mesmo de ontem, hoje e sempre, e que não muda. E se Tu és o Deus que não muda, o Senhor vai falar conosco hoje, nessa noite. Eu não sou digno, Senhor Jesus, de honra e glória, mas que sejam dadas honra e glórias a Teu nome. Que eu seja canal, Senhor Jesus, para que essa igreja seja abençoada. Que o Senhor possa purificar meus lábios impuros, que o Senhor possa sondar o meu coração e a minha mente. E que juntos possamos refletir sobre a Tua palavra. E que o Senhor possa nos marcar de uma forma tão incomum, que nós possamos sair daqui hoje com a marca desse encontro contigo, Deus. É o que nós desejamos e ansiamos. Amém. Amém. Boa noite, Kleber. Às vezes ele prega essa peça aí de me chamar para pregar. Eu fujo um pouco disso, mas Deus me cerca. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus capítulo 17. Mateus 17, do versículo 1 até o versículo 9. Todos acharam? Vamos à leitura. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto descia o monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram,
até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Amém? Esse trecho do Evangelho de Mateus me chama muita atenção, porque hoje parece que a gente vive numa busca por manifestações de Deus e não por Deus exclusivamente. Às vezes a gente vai em igrejas, a gente vai em reuniões, a gente vai em ajuntamentos, em células, e às vezes a gente ouve promessas, às vezes a gente vê em alguns cultos que é o culto da maravilha, e algumas igrejas se vangloriam de que lá começa o milagre. Só que Jesus mostrou uma coisa completamente contrária na sua passagem aqui na terra. Foi uma passagem serena, foi uma passagem sem holofote. Pelo contrário, ele em momento nenhum ele se colocou em posição de que estava sobre todos os outros. Na verdade, as pessoas reconheciam sua soberania, reconheciam que ele era o Cordeiro Santo. E durante sua caminhada, as pessoas reconheciam, ele não precisava pedir, clamar, fazer culto mirabolante. Ele vivia, andava e pregava. Eu quero começar essa exposição falando da palavra transfiguração. Transfiguração significa transformação, mudança. Mudar, conseguir alterar figura, suas feições. Jesus leva 3 discípulos para o monte, para um momento íntimo de oração, e para esses 3 ele se transfigura, ele muda de figura, né? E permite com que esses discípulos consigam ver um pouquinho do que existe na eternidade. Um pouquinho, bem pouquinho. Tem algumas traduções, alguns chamam que Jesus chamou eles para um momento íntimo, outras chamam para um momento particular. Eu quero refletir sobre essa palavra. Quando a gente vai para o nosso particular, quando a gente vai e entra no nosso quarto, é quando a gente consegue falar com Deus sem prestar atenção em várias outras coisas. Às vezes a gente acha que a melhor oração ou a melhor reflexão está aqui no culto. Mas eu tenho percebido que quanto menos coisas para nos distrair, melhor é a experiência com Deus, amém? O que é particular? Lá em Mateus 6, versículo 6, diz o seguinte: Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. De novo, Jesus se contrapondo à ideia de que você deve fazer grandes orações como os fariseus faziam, ou como está na moda, chamar as pessoas para uma noite de explosão de louvor, de explosão de poder. Em momento nenhum, a gente vê Jesus chamando as pessoas, usando milagre pelo milagre. Sempre tinha um propósito. E quando que Kleber me chamou para pregar aqui, falou que o tema era redefinindo limite, era redefinindo, rompendo limites de profundidade. Eu orei sobre, e Deus me incomodou para a gente falar sobre redefinição desses limites. No secreto, a gente ora, a gente louva, a gente tem a nossa devocional. Alguns aqui, às vezes, têm sua devocional quando acorda, lê a Bíblia, reflete, fala com Deus. Alguns acordam na correria, vão para o trânsito, oram durante o trânsito, no engarrafamento, abrem a Bíblia, ônibus sacudindo, mesmo assim conseguem ter os seus sós com Deus. Algumas pessoas correm ou fazem alguma atividade física de forma individual e conseguem ter os seus sós com Deus. Eu tenho um amigo que ele é corredor, e enquanto ele corre, ele bota
uma pregação no ouvido e vai falando com Deus. E são nesses momentos, queridos, que Deus se revela a nós. São nesses momentos que a gente pode desfrutar do que é intimidade com Deus. E eu acho que hoje, a nossa geração de igreja, falando especificamente, tem perdido um pouquinho dessa sede pelo secreto, dessa sede pela devocional, pelas coisas simples. E às vezes tem se perdido em, como eu falei, em chamariz, em congressos mirabolantes, em acampamentos. E eu falo isso porque passei muito tempo da minha juventude procurando revelação aqui, procurando congresso de fogo e descida do Espírito Santo. E, como o Kleber falou, 2 músicas que a gente canta aqui, Deus não me deu nesses congressos. Deus não me deu em supercultos. Ele me deu em momentos que eu estava com ele dentro do meu quarto. E às vezes a gente perde tanta coisa boa que a gente pode falar com Deus, tanto momento bom que a gente pode estar com Deus, e às vezes sobra o tempo do culto. Às vezes a gente se atarefa, estava falando com a minha esposa, Deus foi bom comigo, eu tenho uma esposa, aleluia, graças a Deus. Eu estava falando com a minha esposa sobre redefinição de propósito, de como a gente pode organizar melhor o tempo. E é incrível como a gente lê alguns livros, alguns especialistas, quando a gente fala de redefinição do tempo, tempo para Deus é uma das últimas coisas que a gente vê. Porque a primeira coisa é tempo para trabalhar, tempo para ganhar dinheiro, tempo para a família, tempo para o lazer. Aí quando você vai olhar a lista, Deus não está na lista. Ele precisa fazer parte da nossa prioridade. Amém? Quando Deus faz parte da nossa prioridade, as outras coisas caminham de verdade. E Jesus chamou aqueles discípulos e mostrou a importância do secreto. Mostrou a importância de ter uma sós com Deus. Mostrou a importância de separar tempo, de ter um tempo para que eles pudessem estar com o rosto em terra, para que eles pudessem estar buscando ao Senhor. E lá houve a transfiguração, que é uma das experiências que muitos teólogos falam que são mais maravilhosas que homens puderam ter na história do Evangelho. Explorar o secreto é um hábito. Assim como é um hábito a gente redefinir nossas prioridades, organizar a nossa agenda semanal, cuidar da nossa família, falar com Deus e viver com Deus também é hábito. Daniel é a prova maior disso. Daniel, ele tinha um momento dele de a sós com Deus, foi perseguido por isso, mesmo assim perseverou no seu momento com Deus, e foi e fez o que fez em nome do Senhor, amém? É necessário a gente criar hábito. Mas eu tenho dificuldade de ler a palavra. Mas eu tenho dificuldade de me concentrar. Meu amigo, a gente estuda, por mais distração que a gente consegue um diploma. Por mais distração que a gente tenha, por mais falta de paciência que a gente tenha, a gente consegue parar pelo menos 8 horas por dia para conseguir o nosso sustento. Então eu acho que é extremamente possível a gente parar pelo menos 15, 10, 20, 30 minutos, 1 hora, ou o que seja, e tomar o hábito de visitar o Senhor no nosso secreto, de trazer o Senhor para dentro da nossa casa, de falar: Deus, eu estou aqui, eu sou seu servo. E é muito louco que a gente, do louvor, a gente canta tanta coisa, e quando a gente observa o que a gente está fazendo, o que a gente canta não tem nada a ver com o que a gente faz. O que a gente canta é bonito pra caramba, e a gente quer fazer aquilo ali. Mas quando a gente não dá prioridade a Deus, não faz da devocional um hábito, da leitura da palavra, de buscar ao Senhor um hábito, tudo que a gente canta, que a gente prega, vira discurso vazio. E é isso que, infelizmente, muitas igrejas têm enfrentado. O maior desafio talvez seja praticar o que se prega.
como eu falei antes, a gente entra em templos, frequenta reuniões, cria eventos e faz campanha e faz propósitos. E às vezes a gente, com boa intenção, a gente quer seguir tudo aquilo que está ali. A gente faz propósito de 15 dias, 20 dias, e a gente estuda aquilo ali, mas se a gente só viver a palavra, o evangelho, a oração, dentro do templo, num horário de culto no domingo, a gente não vai desfrutar tudo que Deus tem para a gente, amém? Falta compromisso a gente. E eu falo que falta compromisso, eu me coloco como primeiro. Hoje, eu tenho um negócio e minha esposa fala, se você deixar, você vive jiu-jitsu 24 horas por dia. Eu tenho uma academia, sou professor, e eu falava assim, cara, me deixa, tal. E aí eu comecei a observar, comecei a pensar sobre a frase que ela estava falando para mim. É impressionante, quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, a gente mete a cara de um jeito que aí parece que não tem mais nada para fazer. E eu percebi que, em determinado momento da minha vida, eu estava trocando a primazia de Deus na minha vida pelo meu negócio. Isso não é justo, isso não é inteligente, nem é sábio. Se você tentar colocar aí na sua cabeça coisas que tomam o seu tempo, ao ponto de você não conseguir ler a palavra de Deus e falar com Deus, uma das coisas é isso aqui, ó. Celular. Dentro dessa caixinha aqui pequena, tem WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram. Rapaz, eu vi essa semana a foto de uma pessoa louvando a Deus e tirando selfie, assim, ó. Fechando o olho, uma mão glorificava, a outra mão tirava selfie, assim. E a gente fica pensando nisso, qual é a nossa prioridade? O que a gente tem vivido, o que a gente tem buscado? E isso é uma coisa que me preocupa bastante. Às vezes a gente, como tema aqui da semana de vocês, às vezes a gente procura uma profundidade no culto que a gente não tem na nossa vida diária com Deus. Às vezes a gente procura uma profundidade nos cultos, nos louvores, e se rasga e chora no culto. Rapaz, é uma coisa linda, mas quando chega em casa, não sai nada. Netflix toma conta, YouTube. A gente passa tanto tempo conectado que, mais uma vez, a gente não percebe que o que vale a pena, que o que alimenta a gente, que nos mantém de pé, é colocado em segundo plano. E às vezes a gente reclama que Deus não fala com a gente. Mas a gente às vezes não quer falar com Ele. Deus sempre fala. Sempre vai falar. O silêncio de Deus também é resposta. Mas às vezes falta sensibilidade a gente, falta sensibilidade na nossa vida espiritual. Falta sensibilidade no secreto, falta entrar no quarto, orar com Deus, desarmar nossa alma, desligar das coisas que a gente está conectado, para que a gente possa ouvir Deus falando com a gente, amém? E a gente perde qualidade, tempo de vida, qualidade de vida com Deus, porque a gente deixa essas coisas passarem. As maiores experiências que a gente pode ver dos homens, dos heróis da fé na Bíblia, ou são com pouquíssima gente, ou são sozinhos. Jacó lutou com o anjo, foi tocado na coxa, estava sozinho. Abraão, quando teve a maior prova de fé da sua vida, estava ele e seu filho, e ia sacrificar seu próprio filho. Se a gente for acompanhando a história dos heróis da fé que está lá em Hebreus e de alguns personagens, as maiores experiências que eles viveram foram em pouco, ou sozinhos ou com poucas pessoas ao redor. E às vezes a gente acha que a gente vai viver as maravilhas de Deus num congresso de avivamento para o Brasil, nada contra. Mas às vezes a gente deposita
a nossa confiança numa coisa que deveria ser o acompanhamento da nossa vida diária. Às vezes a gente coloca a nossa confiança em fulano que vai ministrar, em fulano que vai pregar. Só que o que Deus tem para revelar para você não depende de fulano que vai pregar. Depende do seu e do meu coração estar aberto ou não. Entende isso? Amém, igreja? E às vezes a gente procura uma igreja da moda, a gente canta o louvor que está tocando na rádio, a gente compra um livro campeão de vendas, a gente vê o programa campeão de audiência, para se encher de Deus, e a gente continua vazio. A gente continua vazio, porque na verdade a gente não se abriu para Deus encher a gente. A gente se acostumou a fazer algumas coisas, a agir como crente, a fazer as coisas de forma automática, e às vezes a gente não abre o nosso coração como a gente realmente deveria abrir o coração para Ele. O segundo ponto que me chama a atenção aqui é no versículo 4. Leia comigo aí na sua Bíblia. Do versículo 4 que Pedro diz: Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Quando a gente vive uma experiência boa, a gente não quer que acabe. Amém? Quando a gente, por exemplo, um chefe paga um rodízio de carne e a gente não paga nada, a gente não quer que acabe. Às vezes, quando o nosso time está ganhando, jogando muito bem, a gente não quer que o jogo acabe. A gente, quando conhece a esposa, a namorada, início de namoro, desliga você. Ah, não, desliga você primeiro. A gente quer que a ligação acabe? A gente não quer que a ligação acabe. Quando a gente conhece alguém, quando a gente tem uma amizade que começa a caminhar com alguém, a gente não quer que aquela pessoa saia da nossa casa. Às vezes a gente conversa até 10 horas, 11 horas, meia-noite, o tempo não passa. Porque é tão prazeroso estar com aquelas pessoas que você quer ficar mais tempo com aquela pessoa. E assim, Pedro, na sua inocência / ignorância, tentou fazer isso com Jesus, com Moisés e com Elias, no Monte da Transfiguração. Só que os 12 discípulos foram chamados por um motivo, para ajudar Jesus a cumprir a sua missão. E a missão não estava lá em cima daquele monte, contemplando todo mundo bonitinho. A missão estava em pregar o evangelho a toda a criatura. E por um momento, cara, eu não culpo Pedro, porque assim, devia ser muito maneiro ficar com Jesus. Aí imagina, Jesus transfigurado junto com Elias e Moisés. Eu ia querer fazer tenda também. A gente olha de fora, ah, cara, que cara besta. Mas se a gente estivesse lá, talvez a gente cairia no mesmo erro de Pedro. Quantas vezes o culto aqui domingo está tão bom, a palavra do pastor Walter está tão abençoada, o louvor do Kleber está tão abençoado que a gente não tem vontade de sair da igreja. Quantas vezes, às vezes, o papo ali na cantina está maneiro, você encontrou uma pessoa que você não vê na igreja há um tempão, você quer conversar, o salgado da cantina está show de bola, a Coca-Cola está estalando, ninguém quer sair. Às vezes o pastor tem até que botar o pessoal para fora da igreja, né, pastor? Apagar a luz. E quando a gente traz essa experiência do prazer, né? E a gente não consegue dividir o prazer que a gente sente aqui dentro com os nossos amigos, com os nossos irmãos, e com a presença de Jesus, a gente não está cumprindo o principal mandamento, que é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Ah, mas como assim? Como tem a ver? Se eu quero compartilhar o que tem aqui dentro dessa igreja, o que eu vivo, as minhas amizades, as minhas relações, eu compartilho Cristo. Se eu compartilho Cristo, eu amo aquela pessoa ao ponto de querer dar o melhor. Amém? E às vezes falta isso à igreja de Cristo. Kleber e eu, a gente
às vezes toca num evento chamado 12 horas de adoração. Às vezes as 12 horas está tão boa que dá vontade de fazer 24, 72, 86. E no final do evento, a gente sempre tem uma reflexão de que aquilo que a gente viveu ali dentro tem que ser expandido. Aquilo que a gente viveu, as ministrações, a palavra pregada, a experiência passada, os testemunhos, as curas que acontecem, elas têm que sair dali das quatro paredes. E aí, entra o raciocínio completando o primeiro ponto, que era estar em secreto com Deus. Quando a gente entende que Deus enche a gente, que a gente está pleno de Deus, a gente não quer só Deus para a gente, amém? A gente quer compartilhar. Pedro, ele queria um Cristo para ele, naquele momento, porque era legal, era bom. Pô, imagina a alma do cara, o coração do cara vendo Jesus, Moisés e Elias. Às vezes a gente fica exultante no Senhor, por um testemunho que a gente tem aqui, ou por um devocional maravilhoso que a gente tem quando acorda, e Deus fala com a gente, e, pô, não quero trabalhar, não quero pegar trânsito, não quero ficar aqui, mas tem uma hora que a gente tem que ir. Deus, Ele é um Deus de todos. Deus não é um Deus de alguns. Então, por isso que toda vez que a gente se encontrar com Ele, toda vez que a gente tiver uma revelação dEle, toda vez que a gente ler, falar, conversar, aprender dEle, a gente deve compartilhar, amém, igreja? Isso vai trazer mais profundidade para a gente. Quanto mais a gente se aprofunda em Deus, mais a gente se aprofunda no seu amor. Se a gente aprofunda no seu amor, a gente não pode querer só Deus para a gente. Amém? Porque se a gente se aprofunda em Deus, e se Deus é amor, outras pessoas precisam saber disso. Infelizmente, às vezes a gente peca nisso. Às vezes a gente vê alguns louvores pedindo algo para si. A gente vê pregações centradas no homem. Infelizmente hoje muitas pregações falam de dinheiro, falam de coisas que a gente pode conquistar aqui nessa terra, e não falam de compartilhar Cristo, de compartilhar seu amor. E isso é complicado demais para a gente confrontar com o Evangelho. Quando a gente olha com o Evangelho de Jesus, quando a gente olha o exemplo de Jesus enquanto ele passou aqui na terra, o que ele mais fez foi compartilhar. Deu de comer, compartilhou cura, multiplicou pães e peixes. E assim Jesus viveu nessa terra. E de uma forma muito estranha, a igreja contemporânea tem vivido o Evangelho para poucos. Existem igrejas que, se você não se parecer com a galera daquela igreja, você não entra. De repente, se você for diferente, se você, de repente, por exemplo, uma igreja, uma galera de poder aquisitivo alto, se você chegar com a roupa rasgada ou se o mendigo entrar, ele entra e sai e ninguém aborda ele. Aliás, até aborda para botar ele para fora. Que evangelho é esse que a gente tem vivido? Vale a pena a gente se aprofundar no Evangelho, e ter uma atitude como essa? Vale a pena, às vezes, a gente se aprofundar no Evangelho, ler, comer, memorizar a palavra de Deus, e não perceber um irmão que não vem à igreja há um mês porque não tem dinheiro de passagem? Infelizmente, algumas igrejas têm morrido porque as pessoas não têm se percebido. Eu converso com alguns amigos que estão desiludidos com algumas igrejas, e tem um amigo que ele mora em Paracambi, e ele passou um tempo com a esposa dele enferma,
ele passou um mês sem ir à igreja. E quando a esposa dele foi curada, quando ele voltou à igreja, a primeira coisa que ele ouviu foi uma bronca porque ele estava faltando à igreja. Ninguém perguntou como é que estava a esposa, ninguém perguntou o que tinha acontecido, ninguém se preocupou se ele estava precisando de alguma coisa. As pessoas precisavam dele pregando, e cobraram ele porque ele estava um mês sem pregar. Que evangelho é esse? Que a gente tem mais preocupação com o que a gente vai receber do que o que a gente vai dar. Isso não é evangelho de profundidade. Isso é evangelho raso. Totalmente oposto ao que Jesus ensinou para a gente, amém? E eu acredito que a gente pode contrapor todas essas coisas, orando ao Senhor, nos reunindo com o Senhor no secreto, nos debruçando na palavra, não para dizer que a gente sabe mais do que alguém, que a gente decorou mais texto, que eu já li a Bíblia 4 vezes, 5 vezes, 1000 vezes, mas quando a gente se coloca na presença do Senhor, quando a gente se coloca à disposição dEle, à disposição do nosso coração, muda. Não porque a gente quer, mas porque não existe ninguém que se encontre verdadeiramente com Deus e saia da mesma forma. Eu creio que se a gente entra nessa igreja, ou dentro da nossa casa, a gente ora com o Senhor, em espírito e em verdade, a gente sai de forma diferente. E às vezes, quando eu preparei essa palavra, eu olhei bastante para mim nesse ano de 2017. E eu fiquei preocupado com dinheiro, fiquei preocupado com roupa, fiquei preocupado em ter filho, fiquei preocupado em comprar casa nova, fiquei preocupado mais do que em abrir uma empresa, em fazer a empresa prosperar. E quando eu vi a lista, Deus não estava nela. Quando eu vi a lista, o evangelho não estava lá. Quando eu vi minha lista, a Bíblia não estava lá. Ao ponto de eu e minha esposa, a gente parar e falar assim, pô, a gente está pisando na bola. Vamos voltar a orar? Vamos voltar a orar. Oramos, fizemos um jejum de um mês, não foi? Parecia que eu tinha casado de novo, cara. O casamento ficou bom pra caramba. Pô, eu queria sair do trabalho e entrar em casa para ficar com a minha esposa, conversar, falar, porque eu busquei a Deus. E todas as outras coisas foram acrescentadas. Meu relacionamento com a minha esposa melhorou. Meu posicionamento com Deus melhorou. Comecei a ouvir Deus de verdade novamente. Vou até compor, Kleber. E às vezes quase sempre, a gente se perde nessa busca louca da nossa geração por respostas imediatas. A gente vive um tempo, você clica, está lá. Você paga, está aqui. Você quer falar com alguém, você pega o telefone e fala. E essa dinâmica aceleradíssima, às vezes, tira a nossa sensibilidade de falar com Deus, porque Deus não tem nada a ver com o nosso tempo nessa terra. E para ter profundidade no Espírito Santo, para perceber o Espírito Santo, para beber do Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa respeitar o tempo do Senhor, amém? A gente precisa desconectar. A gente precisa desacelerar. Às vezes a gente quer falar com Deus com a mesma urgência que a gente quer resolver uma pendência no trabalho. Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente não manda em Deus. Nós somos servos. Apesar de algumas vezes a igreja do Senhor agir como se fosse patrão, somos servos de Cristo, amém? Infelizmente,
a gente só lembra do Salvador, do Senhor a gente lembra pouco. Porque o compromisso requer muitas coisas. O compromisso de ser servo do Senhor requer muita coisa. E às vezes a gente não está pronto para abrir mão disso. Para abrir mão de certas coisas. E às vezes eu passo aqui em São Gonçalo e leio Culto do Milagre Urgente. Semana da explosão de milagres. E eu tenho percebido que a igreja atual tenta controlar Deus o tempo inteiro. Tempo inteiro. Ela quer definir que a sexta-feira é dia de libertação, que na segunda é dia de outra coisa, e que naquele culto vai ser um milagre urgente que você precisa que vai sair. Eu tenho uma coisa não muito legal para falar para você. Nem tudo que você pede, Deus vai te dar. Nem todo milagre que você acha que precisa, você precisa. Nem toda resposta que você acha que merece receber, você vai receber. Porque Deus faz não o que a gente quer, mas o que a gente precisa. É por isso que Ele é Deus. Infelizmente, a gente tem tentado viver nesse mundo querendo controlar Deus, assim como Pedro tentou fazer no Monte da Transfiguração, querendo fazer uma tendinha para um, uma tendinha para outro, vamos ficar aqui, vamos conversar e tal. É para mim água? Aleluia. Obrigado. E vamos avançando aqui. Versículo 5, acompanha comigo. Enquanto ele ainda estava falando, Pedro, uma nuvem resplandecente desenvolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no. Quando eu li essa palavra aqui, eu tive a sensação que foi tipo assim, eu estou conversando com o Kleber, e aí entra uma terceira pessoa, falando um assunto que não tem nada a ver. Aí, eu, como sou muito simpático, eu entro na frente e falo assim, então, Kleber, como eu estava falando, foi mais ou menos isso que Deus tentou fazer com Pedro. Pedro ficou tão maravilhado com aquilo tudo, e ficou perdido, e queria fazer uma tenda lá em cima, e queria manter todo mundo lá, queria que Moisés ficasse, Elias ficasse, que Jesus brilhasse. Aí entra Deus na história, fala assim, então, volta o foco, aqui, parou, esse aí é meu filho amado, ouçam ele, porque Pedro perdeu o foco total. É assim, Pedro ainda conseguiu falar, os outros deviam estar com o olho do tamanho do corpo, que viu Moisés, Elias, já tinham partido, viu Jesus de uma forma que nunca viram, uma experiência absurda. Pedro ainda conseguiu falar alguma coisa. E é isso que Deus faz com a gente. Quando a gente está meio baratinado, meio perdido, meio sem saber o que buscar, mas querendo buscar alguma coisa, Deus faz assim para a gente, vem cá, meu filho, é isso, isso e isso. Deus põe um prumo na gente, espiritualmente falando. E logo depois, do versículo 7 e 8, diz o seguinte, antes, no versículo 6, ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. Sabe, quando a gente era criança, e a gente faz uma coisa que não era para fazer, e do nada aparece pai ou mãe, aí faz aquele olhar assim, e você sente aquilo lá dentro, como se estivesse esmagando o seu coração, e você fala assim, ou eu vou morrer, ou eu vou apanhar muito, e você para de fazer. Eu acho que foi equivalente a esse sentimento que os discípulos sentiram, quando ouviram aquela voz. Tremeu por dentro. Eu era muito abençoado na minha infância, então minha mãe às vezes dá umas incertas no colégio, eu estava fazendo alguma besteira, quando ela aparecia, cara,
acho que toda a água que tinha no meu corpo saía só em suor. Porque assim, eu não tinha feito nada, mas eu ia fazer alguma coisa, então eu já tinha medo antecipado. Temor. Temor é diferente do medo que a gente sente, às vezes, quando alguém pega a gente fazendo alguma coisa. E o temor precisa fazer parte da nossa vida, amém? Temor. Temor é um sentimento profundo de respeito e obediência. Imagina os discípulos tendo uma experiência maravilhosa com Jesus e se empolgando, e de repente entra uma voz, e eles entendem que é Deus, Deus falando diretamente com eles, e a única reação que eles conseguem ter é tremer, jogar o rosto no chão e pedir perdão, porque eles erraram tremendamente. O temor é a bússola do cristão. Muitas das vezes os nossos pecados, os pecados da igreja, dos ministérios, e os nossos pecados, às vezes, dentro da nossa família, é por falta de temor. Temor a Deus. E Deus nos ensina que cedo ou tarde, Ele vai falar com a gente, e esse temor volta. E isso é extremamente necessário para a nossa vida com Deus. Às vezes a gente vive alguns períodos de... Como é que eu vou falar isso? Às vezes a gente vive uns períodos de responsabilidade cristã, e às vezes a gente chama as férias de Deus, às vezes a gente anda meio errante, e aí Deus fala com a gente, ou usa alguém, ou usa uma palavra. Às vezes o pregador prega uma palavra que parece estar te rasgando no meio, e esse temor volta. É isso que a gente não pode perder. E aí, partindo para o final da minha exposição, o temor só vem se a gente, como eu disse lá no início, gastar tempo com Deus no secreto, dedicar tempo a Deus, falar com Deus, caminhar com Deus e perceber que a gente não é nada sem Ele. Amém? E a gente acha que profundidade é chorar, é tremer, é ver anjo voando, é ver o céu descendo, terra subindo, terra abrindo. Quando na verdade profundidade é perceber Deus nas mínimas coisas, amém? É perceber Deus na nossa família, é perceber Deus na comida que está na nossa mesa, é perceber Deus na roupa que a gente veste mesmo estando desempregado, é perceber Deus nos nossos filhos, é perceber Deus em tantas outras coisas, e tantos livramentos que às vezes a gente nem se toca de que foi alcançado. Às vezes a gente atravessa a rua, olha para um lado só, a rua é mão dupla, passa um carro, você não viu, nem soube, mas Deus estava ali. E profundidade, para mim, é perceber Deus nas pequenas coisas. Que nós possamos sair daqui hoje preocupados em perceber Deus na nossa oração, na nossa leitura bíblica diária, nas nossas relações humanas, nossa relação de família, observando os nossos amigos, observando os nossos líderes, e que Deus fale com a gente, mas que Deus fale com a gente de uma forma tão clara que a gente não possa negar. Deus Todo-Poderoso, essa geração tem buscado mais de Deus, às vezes por motivos errados, às vezes por motivações erradas. Alguns buscam Deus para dizer que são mais espirituais que outros. Alguns buscam Deus porque só querem o que o Senhor tem nas tuas mãos para nos abençoar. Alguns buscam a Deus porque todo mundo faz, e Ele quer fazer também. Ele não quer se sentir excluído. Às vezes a gente busca a Deus porque a gente aprendeu que tem que orar todo dia, mas a gente já perdeu o sentido desse ato.
que o Senhor possa redefinir no nosso coração e na nossa alma o que é estar com Deus, o que é falar com Deus e o que é profundidade no Senhor. E ensina-nos, Senhor, que quanto mais descobrirmos do Senhor, mais devemos compartilhar do Senhor. Quanto mais experimentarmos do Senhor no nosso secreto, mais devemos falar do Senhor, compartilhar do Senhor. Tira de nós a ideia errante desse evangelho egoísta que tem invadido as igrejas nesse tempo, Senhor. Ensina-nos a nos preocupar com os nossos amigos, com os nossos semelhantes e até com as pessoas que a gente não conhece, que sentam do nosso lado na igreja. Ensina-nos, Senhor Jesus, a voltar ao evangelho que se importa com as pessoas. Ensina-nos a voltar os nossos olhos para o exemplo de Jesus. Ensina-nos, Senhor, a sermos coletivos como igreja do Senhor. Ensina a tua igreja a ser corpo além do louvor, além da letra da palavra, mas em espírito e em verdade, Senhor. Que haja unidade na diversidade. E que teu Espírito Santo possa mover o nosso coração e possa nos incomodar tanto que a gente não consiga viver nessa terra sem compartilhar o que o Senhor tem compartilhado conosco. E que essa seja a nossa profundidade. Que essa seja a nossa busca. Que essa seja a nossa missão. Compartilhar o Senhor a todos aqueles que puderem ouvir. Em nome de Jesus, amém.